Então vamos para a nossa próxima parte aí desse módulo e eu acredito que é a última. Então estamos concluindo o módulo 1. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Você é um guerreiro, continue assim e lembre-se de seguir a ordem como nós definimos aqui, tijolo por tijolo, certo? A gente não começa a construir a casa pelo teto, não é verdade? Então siga a nossa ordem aí sugerida. Então vamos lá. Eu gostaria de começar essa última parte fazendo uma pergunta para você. Em que momento você começou a se empenhar na construção do caráter da criança que tem contato com você, em formar uma criança educada e com bons modos? Em que instante você começou a se preocupar com a educação escolar e com a aprendizagem dos conteúdos que são oferecidos para a sua criança? E se você é cristão, quando você começou a ensinar os seus filhos sobre suas crenças e levá-los para a igreja? E aí vem a última pergunta, né? Por que que a educação sexual ela deve ser adiada? Moraes, 2013, diz o seguinte: é na infância que cada ser humano constrói as bases que sustentam os elementos centrais da sexualidade. É na infância que seu filho mais confia e acredita em você, e é nessa fase também que ele corre mais risco de sofrer abuso. É na infância que seu filho mais precisa de você como responsável para construir as bases para uma sexualidade saudável. E quando a família rompe o silêncio em relação à educação sexual, da forma como nós estamos apresentando aqui, de forma saudável, aí os abusadores perdem a vez. E a boa notícia é que a criança, o ser humano em si, em qualquer fase da vida, tem uma capacidade, mas principalmente a criança, viu gente? Uma capacidade chamada plasticidade cerebral. E para a criança isso é muito, muito grande. O que, que isso significa? É uma facilidade em reaprender. Então, mesmo que ela tenha aprendido errado de uma forma, mesmo que você até aqui tenha ensinado de uma forma que você já viu que não está adequada, não tem problema, tem como você refazer isso. Então, mas independente de que fase o seu filho esteja, saiba de uma coisa, nunca é tarde para começar, ok? E a gente vai falar um pouquinho aí do que é essa educação sexual infantil saudável. Ela é intencional. Por quê? Porque é algo que eu sei, eu tenho a intenção, eu sei porque eu estou fazendo. Então é um processo que você já tem consciência do porquê você está fazendo aquilo, do porquê que você está aplicando uma dinâmica, porquê que você está lendo aquele conteúdo e passando aquilo para seu filho. Então é algo intencional. Por exemplo, vamos dizer que você está numa loja e aí existem lá os provadores. E aí a criança pergunta: pai, por que tem provador aqui nessa loja? Aí já é uma ótima oportunidade para você explicar o porquê que existe provador, já entrando no assunto de educação sexual. Lembra lá no começo que a gente falou da palavra que ensina no caminho? Então, é bem por aí. É no provador, é enquanto está tomando banho, você explica por quê. E tudo isso você tem uma intenção do porquê você está fazendo, você está explicando. Então tudo isso já é um processo consciente. Você não está explicando aquilo ali só porque surgiu aquela pergunta do nada, não. Você já está mirando já em de fato colocar aí os tijolinhos e construir esse alicerce bem feito de uma sexualidade saudável para essa criança. A educação sexual infantil saudável é fundamentada em conhecimento, então não é achismo. A gente não está aqui trazendo para você aquilo que a gente acha, o que viu ali, sem buscar uma base nas escrituras, não. Tudo isso aí tem base, tem conhecimento tanto teórico quanto prático, tem aplicabilidade prática e validação, certo? Então é muito importante a gente frisar isso aqui. Educação sexual infantil saudável é baseada na honestidade. Então, é, às vezes o pai e a mãe acabam mentindo e corre o risco desse pai ou desse adulto, né, que mentiu para a criança ser uma carta fora do baralho quando a criança for procurar por alguém para tirar dúvidas e pôr para fora angústias, não só em questões ligadas à sexualidade, mas a outras também, certo? Então, é muito importante que a honestidade ela seja um pilar para a aplicação da educação sexual saudável. Também
ela é oferecer ferramentas necessárias para que o indivíduo aprenda a fazer escolhas saudáveis no campo afetivo e sexual. Então vai chegar a época do seu filho, da sua filha, dessa criança que você tem contato, em que ele vai precisar tomar as próprias decisões. Talvez a decisão mais difícil que ele tenha hoje seja entre escolher a roupa de cor azul ou a de cor branca, para poder ir para o colégio, para poder sair. Mas vai chegar um momento em que ele vai precisar decidir, por exemplo, com quem ele vai se casar, com quem ela vai se casar. Aí me diga você, se isso seria certo. Um filho adulto chegar para o pai e ficar perguntando: pai, com quem você acha que eu devo me casar? Entenda, quem eu devo escolher? Olha, tem essa opção, isso aqui, isso aqui. Como se ele mesmo não pudesse tomar essa decisão, você entende? Então, quando nós, como educadores, eu falo isso como um educador, semeamos as sementes do conhecimento, espera-se que a maturidade faça com que essa pessoa que recebeu tome suas próprias decisões, com base naquilo que você já ensinou, né? Então, é muito importante a gente estabelecer esse tipo de, que eu não posso nem dizer independência, porque opiniões, sugestões, de repente, né? Isso pode acontecer para se ter uma orientação, uma mentoria, um discipulado. Isso é possível, mas no fim das contas, quem vai precisar tomar a decisão é esse adulto, essa adulta madura que antes era sua criança, essa criança que você tem contato, entende? Então é muito importante as bases da educação sexual infantil saudável, porque elas fundamentam isso. Decisões saudáveis, escolhas saudáveis na vida. A educação sexual não é só sobre informar, mas dar passos práticos, tanto no campo afetivo como no sexual. Educação sexual infantil saudável é tão importante do que saber ler, escrever e contar. A educação sexual vai além de ensinar de onde vêm os bebês. Então essa frase aí é de Caroline Arcari, pedagoga e educadora sexual. Ok? Pronto, então nós concluímos aqui o nosso módulo 1 e fica com a gente porque tem mais conteúdo aí em relação a esse tema, tá? Grande abraço.